Primeiro lugar Medicina UFT, primeiro lugar Medicina UFG e agora Medicina USP. Medicina UFO, Medicina UFG, Medicina ESCS e agora Medicina USP. Ana Vitória. Como é que é passar 3 vezes? Me fala aí. Eu acho que é tipo uma coisa assim muito gratificante, porque saber que todo o estudo, todo o seu esforço valeu a pena. Todas as tardes que eu estudei, todas as vezes que eu quis desistir, cansaço, foram recompensados. Então isso é tipo impagável. É meio inacreditável, na verdade. A gente esforça tanto que quando chega a gente não acredita. A primeira vez que eu passei, talvez tenha sido o momento mais feliz, porque, sei lá, a gente não acredita nunca que vai chegar. Aí da segunda vez você fala, meu Deus, não é possível, eu sou capaz disso tudo. Aí da terceira, não tem explicação. Ainda mais que eu realizei meu sonho mesmo. Consegui passar na federal. Olá, meu nome é Gilberto Augusto e se eu te dissesse que existe um método capaz de fazer você aprender em poucos meses o que estudantes normais aprenderiam em até 3 anos, você acreditaria? E se eu te dissesse que esse mesmo método, além de te aprovar no vestibular dos seus sonhos, pudesse te colocar nas primeiras colocações dos principais vestibulares do país, você acreditaria? E se eu te dissesse que se você começar a aplicar esse método hoje, em apenas 7 dias, você já notaria uma evolução absurda no seu rendimento de estudos? Você acreditaria? Se eu não tivesse visto isso acontecer com milhares de estudantes dos mais diferentes níveis de dificuldade que testaram e comprovaram esse método, eu também diria que é bom demais para ser verdade. Mas nesse curto vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como implementar esse método hoje nos seus estudos. Bem-vindo ao Aprovação 360. Nos últimos anos, o que eu tenho feito é ajudar milhares de estudantes, da minha própria escola, o COP, do meu canal do YouTube e nos meus cursos 100% online, a conquistarem sua tão sonhada aprovação. Volta e meia eu também sou convidado pelos principais canais de comunicação para explicar alguns métodos de estudos que eu acredito que você não aprendeu na escola. Vamos lá, me responde algumas perguntas, vai. Você tem dificuldade de organizar e cumprir tudo aquilo que você planejou num dia normal de estudos? Às vezes o cansaço e a preguiça batem e falta aquela energia a mais para seguir em frente? Às vezes você fica com muitas matérias atrasadas. Tem dia que você tem tanta coisa para estudar que às vezes não sabe nem por onde começar? Quantas vezes você já tentou melhorar em física, matemática e acabou desesperado, quase arrancando os cabelos da cabeça? Vai lá, e o pior? Você já teve a impressão que o seu grande esforço nos estudos não tem surtido o resultado que você esperava? Só que pior ainda, vai, você já prestou um vestibular e não passou? Pois é, eu também já passei por isso. E já conheci pessoas que já prestaram 2, 3, 5, 10 vestibulares e também não passaram. Tudo começa no ensino médio. Primeiro, segundo ano, você só estuda quando tem prova, só estuda para aquela matéria que realmente vai cair na prova, as outras que já passaram, você não tá nem aí. A semana que não tem prova é uma maravilha, né? Nada de estudar. Daí você chega no terceiro ano, o ano do vestibular, aí sim você percebe que precisa levar mais a sério. E até estuda muito, crente que todo aquele esforço será recompensado por uma grande aprovação no final do ano. E quando sai o resultado do vestibular, o conto de fadas acaba. Os números que eu vou te falar agora são assustadores.
Sabia que apenas 3% dos alunos que terminam o ensino médio conseguem entrar na universidade? Isso mesmo, apenas 3% conseguem ver o seu nome na lista de aprovados lá na tela do computador, levantam da cadeira e vão fazer a matrícula na universidade dos seus sonhos. Só que 97% não levantam com o mesmo entusiasmo. Geralmente, existem dois caminhos para quem não passa no vestibular ao final do terceiro ano. Ou você vai trabalhar, busca um emprego mesmo, ou vai estudar, fazer um cursinho presencial, um cursinho online, ou até mesmo sozinho em casa, apenas usando alguns materiais. A reprovação é sim um grande chá de maturidade e traz consigo uma responsabilidade e um peso muito grande. Pergunta como é que eu sei disso? Também já passei por isso. E nesse próximo ano de estudos, no cursinho, por exemplo, esses estudantes até dão seu melhor. São horas e horas de estudos todos os dias, sem finais de semana, sem festinhas, sem feriados, tomando muito café, pó de guaraná, realmente abdicam de tudo. E mais uma vez, parece que vai dar certo. Só que quando ele para um pouquinho para analisar suas notas de simulados, para analisar seu rendimento de estudos, eles percebem que todo aquele esforço não está gerando um crescimento e um resultado tão grande assim. Daí bate aquela angústia, só que às vezes eles preferem relevar isso, nem param para pensar nisso não. E continuam com as grandes jornadas diárias até que chega o dia do vestibular. Eles fazem a prova, depois chegam em casa, conferem o gabarito e percebem que mais uma vez o ano foi em vão. Eles até esperam ansiosamente o resultado do vestibular sair. E quando sai, eles olham na tela do computador e comprovam aquilo que eles realmente estavam esperando. Não foi dessa vez de novo. E o pior são os pais perguntando: e aí, deu certo? Que sensação horrível. Eu também já passei por isso e a única vontade que a gente tem é de se trancar dentro do quarto e chorar até a última gota de água do corpo acabar. E eu não sei se você passou por isso, né? Sempre tem aquele parente ou amigo que fala: não, você precisa acreditar em você mesmo, tenta mais um ano, você vai conseguir. E no seu corpo parece que não existe mais energia e nem força para aguentar mais um ano. Para a maioria, aquele momento é o fim da linha. Claro que depois de anos, você vê que sua mãe começa a ficar desesperada, começa a dar aquele medo, você começa a se culpar. Você, gente, como que eu vou falar pra minha mãe que eu preciso fazer mais um ano de cursinho? Foi um baque muito grande, porque a gente sempre espera passar por mais que a gente sabe que é difícil, a gente sempre quer passar de primeira, só que eu passei nem perto. Foi um momento muito difícil pra mim, falar pro meu pai que eu não tinha conseguido, que eu tinha fracassado e que eu tinha que fazer cursinho. Mas eu não tinha outro caminho, né? Outro caminho a seguir. Eu não ia fazer um outro curso que eu não queria em qualquer lugar. Esse ano eu tive, várias pedreiras. Eu tava muito bem no UNB, eu esperava passar no UNB, não deu. O Univangélico que eu fiz no meio do ano também, não deu. No segundo semestre, então, tive de moer para estudar porque eu tinha que passar. Não ia ser um ano jogado fora. Hoje em dia, muitas pessoas que fazem curso superior, ou até mesmo já trabalhando aí no mercado, não estão satisfeitas com as suas profissões. Estão desmotivadas e às vezes até mesmo arrependidas. E grande parte disso, por lá atrás, ter passado por esse mar de frustrações, por de fato não terem entrado no curso dos seus sonhos. Acabam se tornando profissionais infelizes e sem resultado. Eu não aguentava mais a pressão. Tanto que no meu curso inicial era odonto, só que eu não queria mais estudar ensino médio, não queria mais ver aquela matéria. Aí eu fiz o vestibular do meio do ano da UFG, quando existia, pra testar, assim, eu não esperava que eu passasse. Eu acabei passando em engenharia e decidi fazer. Eu fiquei 2 anos e meio estudando engenharia e vi que não era o que eu queria, ainda mais quando eu comecei a estagiar. Não era aquilo que eu queria de jeito nenhum, não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu queria uma profissão que eu tivesse uma identificação. Então você já estava no terceiro curso aí, né? Direito, depois Educação Física e agora Fisioterapia. Mas assim, não tinha terminado nenhum. Fui fazer letras, que eu gostava muito de idioma. Eu falei, vou ver se eu gosto. Quem sabe eu faço um mestrado, vou dar aula, porque fisioterapia não tá com nada. Aí fui. Só que aí, quando eu entrei no curso, quando deu na metade do curso, eu vi que eu não queria também. Terminei arrastada, assim, o curso. Aí, no primeiro dia do ano, eu falei, agora eu vou me matricular. Aí, fui pro cursinho. Já outros estudantes, naquela crise existencial da reprovação, resolvem experimentar um caminho diferente.
Nada de ficar estudando de madrugada, nada de ficar tomando remédio para não dormir, nada de ficar assinando todos os cursos online disponíveis na internet, ou gastando rios de dinheiro com específicas, isoladas ou materiais que só trazem o mais do mesmo. Um caminho onde estudar todos os dias não é um sofrimento. Um caminho onde eles não esquecem tudo que estudam depois de uma semana. Um caminho onde a física e a matemática se tornam matérias simples de entender. Um caminho onde as notas só aumentam mês a mês. Um caminho onde a sua aprovação é inevitável e o reconhecimento das pessoas que mais te amam chega numa velocidade que você mal esperava. Agora sim, eles vivem um sonho. Não ficam desmotivados, não ficam ansiosos e mal conseguem explicar o tamanho da felicidade que estão sentindo. É uma sensação que eu acho que só quem passa por ela sabe. Não existe uma palavra que eu possa te descrever. Tipo, se eu dizer que eu tô feliz, é pouco. Se eu disser que eu tô extasiada, não chega perto. Eu não sei, não existe algo que possa ser descrito, sabe? Aquilo que a gente sempre escuta as pessoas falando, não, vai valer a pena, quando você chegar lá você vai ver, parece que o mundo some das suas costas. E por mais que a gente acredite, fala, não, pode ser, você não tem dimensão do que é isso. Só quando você vê seu nome lá, você fala, cara, não, pera, é meu nome mesmo. Você já viu a quantidade de pessoas que estudam muito durante anos e mesmo assim não passam? E eu não estou falando aqui só de perda de tempo não, tá? A estrutura psicológica e emocional é a que fica mais desgastada após todas essas frustrações. Você que está me assistindo, você ainda acredita naquele velho mito que é só sentar a bunda na cadeira e estudar muito que sua aprovação vai chegar? Eu também acreditei nisso durante muitos anos. E o que eu ganhei foi uma internação às pressas, com um princípio de infarto ainda no meu 3º ano. Mas a culpa não é nossa, não é minha, não é sua. O modelo escolar brasileiro se resume em despejar toneladas e toneladas de conteúdo em cima do aluno. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Durante seu ensino médio, quantas páginas você precisa ler de química, física, biologia, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, redação e artes? É muita coisa. No 3º ano, então, quando te mandam estudar tudo isso para você passar no vestibular, caramba, você não sabe nem por onde começar. O maior problema dos estudantes hoje não é o acesso a conteúdos. A internet hoje tem montanhas e montanhas de conteúdos gratuitos ou até mesmo muito baratos em cursinhos online por aí. O grande problema mesmo é como se organizar nesse tsunami de informações disponíveis. E muita gente, para tentar compensar esse problema do excesso de conteúdos, acaba exagerando demasiadamente na quantidade de horas de estudos. E se só essa quantidade surtisse efeito, seria bom demais. Mas quando o estudante menos espera, passaram-se 10 dias e ele não lembra nem de 5% daquilo que ele estudou, ele está extremamente cansado, ansioso, e sem enxergar praticamente nenhuma evolução. O problema, me escuta, é que não é só quanto você estuda que te faz um grande estudante. O Aprovação 360 é o único método que consegue entender a fundo a engenharia de aprendizado do seu cérebro, te transformando em um profissional da memorização e, por consequência, em uma máquina de aprovação. Esse método leva em consideração não apenas a quantidade de estudos. Na verdade, são avaliados 6 indicadores, que nós chamamos de indicadores-chave de performance, os famosos KPIs. Quanto você estuda, quando você estuda, onde você estuda, por onde você estuda, o que você estuda e o como você estuda. A quantidade é só um dos indicadores.
É por isso que muita gente estuda muito e mesmo assim não passa. E o pior, ainda insiste nesse erro. Alguns precisam estudar 2 horas por dia, outros 6 horas por dia. Isso é extremamente variável. O indicador mais importante, sem sombra de dúvidas, é o sexto: como você estuda. Quando eu fiz meu 3º ano, eu meio que enlouqueci. Eu estudava às vezes até meia-noite, só que os resultados não eram proporcionais com o tanto que eu estudava, as notas não subiam, eu era aquele aluno mediano. E depois que eu conheci as técnicas de estudo que o professor Gilberto me passou, nossa, eu melhorei muito, porque o aluno que não tem essas técnicas, ele vai por tentativa e erro, e às vezes isso demora muito tempo. Esse ano eu passei em 3 faculdades de medicina, inclusive a última que saiu o resultado eu passei em 1º lugar. E eu não tenho dúvidas de que se não fosse as técnicas do Gilberto, o apoio emocional, eu não teria chegado tão rápido nesses resultados. É a questão de você saber o que você estuda no dia, como você estuda, isso te deixa mais focado, porque você sabe aonde vai começar, aonde vai terminar. Eu aprendi a me organizar, eu acho que foi essencial, porque os outros anos que eu fiz, mesmo que eu estudasse muito, eu estudava errado. E às vezes eu não tinha tanto repetição no meu estudo, então a repetição acho que foi essencial, é uma coisa que eu vou levar para a faculdade. Eu acho que as técnicas de estudo foram o essencial para essa aprovação. Ano passado eu cheguei aqui no Prepara Enem, já tinha um certo tempo de cursinho, mas não sabia estudar. Eu achava que estudo se resumia basicamente à quantidade, não importava a qualidade. Então, se eu sentasse todos os dias para estudar às 2 da tarde e levantasse meia-noite e não tivesse nenhuma qualidade de vida, tudo bem, eu estava estudando e estava fazendo a minha parte. E quando eu cheguei aqui no Prepara Enem e eu comecei a aprender como se estuda e passei a entender que qualidade é sim muito mais importante que quantidade, eu comecei a ver as minhas notas aumentarem muito nos simulados. Comecei sim a ver meu desempenho aumentando, comecei a entender matérias que até então para mim pareciam um bicho de 7 cabeças. Já quero te adiantar aqui. A última coisa que você vai se preocupar depois de aprender esse método é com concorrência. Você vai notar que ela vai se tornar irrelevante diante de tamanho crescimento que você vai alcançar em pouco tempo. Não importa se você tem dificuldade em exatas, não importa se você é lento para ler ou aprender as coisas, não importa se você é desorganizado ou está há muitos anos sem estudar. Resumindo, não importa seu passado. O que importa é que daqui para frente você vai aplicar esse método e vai perceber que semana a semana seus resultados e seu rendimento só vão aumentar. O Aprovação 360 é um treinamento 100% online, que não recebe esse nome à toa não. Ele realmente contempla todos os passos necessários para você se tornar um estudante de alta performance e poder escolher onde quer passar, em qual curso e em qual colocação. Nos primeiros módulos, eu vou te ensinar como escolher os vestibulares certos, que estão alinhados com o seu modelo mental. E além disso, após os vestibulares serem escolhidos, eu vou te ensinar como se tornar um especialista nesse modelo de prova, aprendendo os conteúdos mais abordados nessa prova, priorizando as matérias de maior peso, respeitando o modelo e a estrutura da prova, sabendo gerenciar milimetricamente seu tempo no dia da prova e, além disso, como estudar as obras literárias específicas quando esse vestibular te exige esse tipo de estudo. Ainda nesse módulo, eu vou disponibilizar para você os gráficos estatísticos dos conteúdos mais abordados dos principais vestibulares do Brasil. E a gente com certeza vai usar esses gráficos para montar o seu planejamento de estudos. Se especializar no modelo de prova da universidade que você deseja entrar é fundamental para uma aprovação mais rápida. Olha o que o Thiago, que passou lá na USP, está falando para você. Thiago, passar na USP, vai lá, qual que é a dica que você tem para dar para aquelas pessoas que estão de lá que também sonham em passar numa grande universidade? O que o Gilberto sempre fala nas salas, muitas vezes, você focar e ser específico, ser especialista no vestibular que você quer. Então, por exemplo, se você quer o UFG ou FMG que só tem o Enem, foca no Enem, faz a maratona, sempre foca, faz 10 anos atrás do Enem, faz todas as provas porque você vai virar especialista naquela prova e não tem como você sair mal. Curso escolhido, universidade escolhida, nos próximos módulos a gente vai começar a montar o seu planejamento de estudos personalizado. E se você está na jornada em busca de uma aprovação, você sabe o quanto uma organização diária de estudos é importante.
Planejamento de estudo é você saber o que você vai estudar, quando você vai estudar e em que quantidade. É você ter tudo pronto na sua cabeça para você simplesmente só fazer, não ter que perder tempo fazendo algo que não ia ser tão produtivo para você igual o que você faria com planejamento. Né? A gente tem planejamento, a gente não deixa nada para trás, a gente descobre nossas lacunas. E isso que é o diferencial da aprovação. É saber onde você está errando, tentar ir atrás de consertar. Você fazer as coisas, estudar sem norte, sem rumo do que você vai estudar no dia, acaba muitas vezes que você estuda só o que você gosta, ou você não aprofunda naquilo que você não gosta, que você não tem facilidade. Então o planejamento de estudo é essencial, tanto no tempo, tanto no norte das matérias, tanto numa organização. Uma organização é primordial. Entendeu? Sem organização, acaba que você deixa coisas de lado ou estuda mais o que você gosta, que não tá certo, que não pode ser feito. E o primeiro passo do planejamento é fazer a técnica de priorização DAD, que consiste em distribuir, avaliar e determinar quais serão os métodos de estudos utilizados em cada disciplina de acordo com o índice de relevância PRD, que é uma forma de categorização de matérias levando em consideração peso, recorrência e dificuldade. E o mais legal é que nesse treinamento eu ensino como montar 5 tipos diferentes de planejamento de estudos. Para quem ainda está no primeiro ou segundo ano do ensino médio, para quem está no terceiro ano do ensino médio, e nesse caso é um planejamento de estudos bem especial, uma vez que a gente precisa equilibrar os estudos para as provas da escola e o estudo para o vestibular, que não é bem a mesma coisa não, tá? O terceiro é para quem faz cursinho online ou presencial. O quarto é para quem estuda sozinho em casa e o quinto é para quem estuda e trabalha ao mesmo tempo. Em anexo aos módulos de planejamento de estudos, existem outros módulos onde eu ensino como aumentar a energia e a disposição no cumprimento desse planejamento através de técnicas avançadas de produtividade e programação neurolinguística, que aumentam o foco, a concentração e a disciplina nos estudos. E essa energia fisiológica ela é fundamental. E além dela, existe uma outra energia também que eu chamo de energia psicológica. Essa aí que o Felipe vai te falar agora. Encontre uma motivação que seja maior que o seu cansaço. Se o seu sonho é medicina, você tem que ir atrás do seu sonho. Não adianta você se jogar no cansaço, porque senão sua vida inteira vai ser baseada no cansaço. Se você desistir uma vez, não importa se desistir 2, 3. Você tem que seguir firme, independente de como você está agora. É sempre pensar no amanhã, nunca no agora. Esse é o que eu acho. Legal, né? É isso que eu chamo de propósito inabalável. E ainda dentro desse módulo eu ensino técnicas para exterminar as matérias atrasadas, que talvez seja um dos maiores problemas do estudante hoje. Mas uma coisa eu posso te garantir, se você aplicar corretamente as técnicas DAD e PRD, matérias atrasadas nunca mais existirão nos seus estudos. Nos módulos seguintes, você aprenderá as mais modernas e avançadas técnicas de estudos, que irão potencializar seu aprendizado em até 10 vezes. Na visão dos alunos, essas técnicas, esses métodos de estudos, são os grandes diferenciais para uma aprovação rápida. Eu não tinha método nenhum de estudo, como não tinha prova, eu passei a estudar para o vestibular, então tudo eu voltava para o vestibular. No meio do ano eu entrei no Prepara Enem, aí com todo o sistema de estudo, eu fiz os horários certinhos e comecei a estudar, que eu vi que realmente o que eu queria era medicina. Gilberto, mas que técnicas e métodos são esses? Bom, primeiro eu vou te falar das técnicas de leitura. Você vai aprender comigo a leitura em savoring, a leitura dinâmica, a leitura objetiva, que vão te fazer, ter mais foco, agilidade e absorção na hora da leitura. As técnicas que os alunos mais gostam são as de memorização, como a teoria do prego otimizada, a teoria associativa de memorização e a correlação comparativa, que vão guardar aquela informação para você na sua memória de longo prazo. E definitivamente você vai acabar com aquele problema de ficar esquecendo as coisas. E se você gosta de organizar bem seus estudos, eu vou te ensinar técnicas de construção de mapas mentais e resumos inesquecíveis, como os bullet points, que vão entrar no seu cérebro e não vão mais sair como se fossem aquelas músicas chiclete. Nos próximos módulos, eu ensino como montar um caderno de estudos eficiente e quais são os melhores materiais que você precisa utilizar para otimizar seus estudos. O que seria melhor para cada matéria? Apostila, livro, PDF? Lá eu te recomendo os melhores livros para aprender cada matéria. E se você não tiver condição de comprá-los, fica tranquilo, tá? No módulo 0, você vai encontrar um link para fazer o download de um sistema de ensino completo, com todos os livros de todas as matérias contendo teoria e exercícios.
Além disso, você vai encontrar apostilas com mais de 10 mil exercícios resolvidos para a nossa maratona de final de ano, isso mesmo, um mês antes do Enem. Ah, e tem outra pasta lá entupida, tá? De mapas mentais e resumos dos principais conteúdos que o Enem gosta de abordar. Não adianta mais reclamar que não tem material de estudos. Nos módulos seguintes, você vai aprender o que eu chamo de santo graal do Aprovação 360, as sequências de estudos. O passo a passo que você precisa para estudar cada matéria. O que eu leio primeiro, caderno ou livro? Que horas eu faço resumo? Quando eu devo revisar? Que horas eu faço exercícios? Quantos? Tudo isso eu vou te falar quando eu for te ensinar sequências de estudos A, B, C, D, E e F. Cada uma tem um objetivo, desde você que quer melhorar em exatas, a você que está sem estudar há 10 anos ou está retomando os estudos praticamente do zero. A sequência A, por exemplo, é a mais densa das sequências, utilizada para matérias de grande PRD, que é uma sequência para quem deseja melhorar principalmente sua memorização. A sequência B é mais ágil, é utilizada para matérias de baixo PRD. Ah, e se você ainda não chegou nessa conclusão, você ainda vai chegar, tá? Não dá para estudar todas as matérias do mesmo jeito. E na verdade você nem deve fazer isso. Se você tentar fazer isso, chances são que você vai ficar atrasado, que não vai dar tempo de estudar tudo, frustrado porque vai esquecer a maioria das coisas que estudou e por fim ainda pode acabar reprovado. Portanto, cuidado com essa falta de priorização nas matérias. Eu não vou ficar aqui falando detalhadamente de cada sequência, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas a sequência F ela é muito importante, porque ela é focada para quem quer aprender os fundamentos de cada matéria. Ótima para quem está começando a estudar do zero e deseja evoluir rápido, ou para aqueles que voltaram a estudar depois de muitos anos. A sequência C é uma sequência de correção de erros de simulado. E se você não tem esse hábito de fazer simulado semanalmente, você está perdendo ponto. Mas fica tranquilo, tá? Lá na plataforma, semanalmente você vai receber novos simulados. A sequência D é uma sequência para quem já tem domínio de matéria. É claro, algumas matérias você tem mais facilidade e outras mais dificuldade. E você não pode estudar as duas do mesmo jeito. A sequência E é para quem deseja passar num exame específico. E lá eu vou pontuar todos os pilares que você precisa saber para se tornar expert nesse vestibular. No próximo módulo, você vai aprender ele, o famoso método GTP, Gerenciador do Tempo de Provas. Você que já fez um segundo dia da prova do Enem, natureza e matemática, sabe bem o que eu tô falando. Se você não gerenciar muito bem seu tempo de prova, você não consegue fazer nem 70% dela. Você entrega o cartão resposta para o fiscal aos prantos. Pois é, mas eu te prometo que isso não vai acontecer com você esse ano. Dentro do método GTP, eu vou te ensinar uma série de técnicas que vão aumentar sua agilidade na execução da prova e sua assertividade em cada questão. Para treinar essas técnicas, eu vou disponibilizar um simulado novo todo sábado para você. Eu vou colocar lá na plataforma para vocês tanto simulados estilo Enem e estilo de outros vestibulares como FUVEST, particulares de medicina. E detalhe, esses simulados estilo Enem serão corrigidos com a mesma ferramenta de correção do Enem, ou seja, o TRI, Teoria de Resposta ao Item. E isso para você é excelente, porque você vai ter uma noção exata dos seus rendimentos. E esses simulados tipo Enem, eu disponibilizo para vocês a resolução de todas as questões, ou seja, o passo a passo de como fazê-las. E Gilberto, por que você vai disponibilizar a resolução para a gente? Deixa que lá no curso eu vou te explicar isso melhor, mas já posso te adiantar uma coisa. Ter essas resoluções em mãos te dará uma grande vantagem competitiva para sua aprovação rápida. Olha só. Aninha, o que você fez esse ano que deu muito certo em relação aos seus estudos, que te fez evoluir? Qual que é a dica de estudos que você tem que dar para eles? A número 1 é correção de simulado, correção de erros. Corrigir simulado só marcando certo e depois esquecer ele na gaveta não adianta. Quem te ensinou isso? Você. Gente, isso é fundamental. Deixa eu te falar, você não consegue evoluir se você não souber onde você está errando. Você precisa corrigir seus simulados. E se você que não gosta de fazer simulado, tenha isso como uma obrigação, uma rotina semanal. Ajuda a crescer muito ou não ajuda, Aninha? Ajuda muito. Depois cai uma questão, sempre vai ter alguma coisa parecida que você tinha errado antes e aí aquele detalhe que você corrigiu já te faz acertar a questão e aí você começa a ver uma evolução, o número de questões aumenta, o número de acertos e no final você é aprovado. Pelo menos eu sempre me cobrei muito, né? Até quando eu fazia uma pontuação boa, pra mim não era o suficiente.
Eu acertava umas 50 e poucas questões, 60 e poucas questões no simulado. Chegava em casa irritado, chorando, mas engolia o choro e ia para o outro dia estudar tudo que eu errei e tentar evoluir em cima do erro, né? Eu acho que é esse o grande mérito do cara que passa, né? É aprender com os erros. Nos últimos módulos, eu ensino como exterminar o famoso déficit de atenção. Eu não sei se você já sofreu disso, mas eu sofri bastante na minha adolescência disso. Eu vou te ensinar técnicas surpreendentes que irão aumentar seu foco e sua concentração durante o estudo individual, durante as aulas e na execução das provas. Chega de ficar perdendo tempo e viajando enquanto estuda. E eu finalizo o curso com um treinamento completo sobre inteligência emocional, em que eu e a psicóloga Daniela Sayun iremos te passar técnicas para combater a ansiedade, a insegurança, a frustração, a desmotivação e o sentimento de desistência. Chega de ficar tremendo, sofrendo e com o coração quase saindo pela boca. Bom, essa é uma breve descrição do que eu vou te ensinar em cada módulo. Se eu fosse aqui agora te explicar detalhadamente tudo que você vai aprender comigo, esse vídeo ficaria com muitas e muitas horas. E eu sei que você não tem tempo para ouvir todas as explicações. E eu também não poderia ficar aqui porque eu estou prestes a abrir uma nova turma 100% online do Aprovação 360. E é importante que você saiba que além de todas as aulas, você receberá também ferramentas de organização dos seus estudos. O quadro geral de estudos, o card, o GTP, o autodiagnóstico, o workflow, que é uma ferramenta maravilhosa que vai te ajudar a controlar todas as matérias que já foram estudadas e revisadas. Nesse curso você receberá dezenas de videoaulas com as mais avançadas e modernas técnicas de estudos que existem, um sistema de estudos completo com todos os livros de todas as matérias, simulados semanais com correção TRI, maratona de exercícios com milhares de questões resolvidas para você revisar as matérias um mês antes do Enem, resumos e mapas mentais dos principais conteúdos, gráficos estatísticos dos conteúdos mais abordados dos principais vestibulares do país. Mais ainda, tem a cerejinha do bolo que eu preparei para você. Um planejamento de estudos completo, com tudo que você precisa estudar dia a dia. E é claro que você não é obrigado a seguir esse planejamento, você vai aprender a montar o seu, mas ele vai servir como um excelente guia prático para você ter a certeza e a segurança que não vai ficar nada de fora nos seus estudos. E além disso, você já deve saber, né? Todos os meus treinamentos 100% online, os alunos são acompanhados pelo WhatsApp, por mim mesmo. Eu tenho compromisso semanal de ter contato com todos esses alunos, tirando as principais dúvidas e corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. E isso para alguns alunos é o grande diferencial. Olha só o que o Danilo falou. Porque quando eu vi que tinha um acompanhamento individual, que a gente ia sentar uma vez por mês para ver como é que eu estava caminhando com os estudos, era o que eu procurava desde o ensino médio. Alguém que me ajudasse a evoluir mensalmente, vendo onde que eu podia melhorar, o que eu tinha que fazer para melhorar e como melhorar. No decorrer do ano, eu fui tendo a certeza de que eu fiz a escolha certa, porque a minha evolução foi surreal. Se você me acompanha nas redes sociais, você já deve saber. São milhares e milhares de estudantes que me seguem e mandam mensagens todos os dias. Eu leio a maioria delas e queria ter o poder de responder todas. Só que eu teria que me repartir em 1000 e infelizmente isso não é possível. O Aprovação 360 conta exatamente com esse acompanhamento personalizado. Ou seja, são alunos que eu estou semanalmente trocando mensagens com eles. E por isso é um treinamento onde eu não consigo ter um número muito grande de vagas. Eu até queria, mas não daria para acompanhar todo mundo. E além disso, eu só abro essa turma 2 vezes por ano. As inscrições ficam disponíveis por no máximo 7 dias, às vezes menos se as vagas acabarem antes. Ou seja, não é como um curso normal da internet que você pode entrar quando quiser. E eu faço isso para ter tempo de me comprometer 100% com esses alunos que entrarem nessa turma. Algumas pessoas, inclusive, já foram escolhidas esses últimos dias para entrar nesse treinamento. Portanto, só restam algumas poucas vagas. Talvez a mensagem que eu mais tenha recebido recentemente é: professor, qual o preço, qual o custo do Aprovação 360? Olha só, independente do custo desse treinamento, eu queria te alertar sobre o custo de não fazer esse treinamento. Te perguntasse qual o preço da realização do seu sonho. Imagina você ano que vem tendo que fazer cursinho de novo. Imagina você daqui 10 anos em uma profissão que não é a profissão dos seus sonhos. Imagina você abrindo a lista de aprovados e não vendo seu nome lá. Imagina você tendo que fazer cursinho ano que vem. Imagina você tendo que entrar num curso qualquer que não é o curso dos seus sonhos. Imagina você daqui 10 anos sofrendo de arrependimento por não ter tomado a decisão certa hoje.
O custo do Aprovação 360 é praticamente zero, frente a tudo aquilo que você vai receber com ele. Se o curso custasse R$ 1.200, por exemplo, e o seu sonho é ser médico ou médica, isso é o que um plantonista ganha em um plantão aí de 12 horas aqui em Goiânia. Mas calma, olha só, eu preparei uma surpresa especial para você. Os 25 primeiros alunos que se inscreverem nesse curso vão receber 2 bônus. O primeiro é o meu curso completo, Química Enem 2018, onde eu, Gilberto, vou te ensinar pessoalmente todos os conteúdos que o Enem adora cobrar todo ano de Química. E além disso, o segundo bônus foi o curso mais pedido na internet esse ano, Redação Enem de 0 a 1000, com a professora expert em correção de redação do Enem, Carla Bárbara. E eu nem preciso te falar quanto que você vai tirar na redação esse ano depois de fazer esse curso. Portanto, se você quer potencializar seus resultados e fazer do ano de 2018 o ano da sua aprovação, eu declaro que as inscrições do Aprovação 360 estão abertas. Você tem um prazo de até 7 dias, podendo ser menos, para fazer sua inscrição. O valor que eu, Gilberto, hoje cobro para fazer todo esse treinamento e esse acompanhamento individualizado e presencialmente aqui em Goiânia é de R$ 7.000. Mas para você, eu não vou cobrar nem metade disso, pode ficar tranquilo. Para você concorrer a uma das poucas vagas do Aprovação 360, seu investimento é de 12 parcelas de R$ 43,55, ou seja, menos que uma sessão de cinema e um lanche no McDonald's. Esse é o valor simbólico da realização do seu sonho. Bom, como você pode ver, tem um reloginho aqui em cima dessa página. Nosso tempo realmente está acabando e eu estou muito motivado para começar essa nova turma com você. Mas agora a decisão está nas suas mãos, tá? Você tem 3 caminhos a seguir. 1, você ignora tudo que eu falei nesse vídeo, continua com os mesmos resultados que você tem hoje e espera com muita sorte alcançar sua aprovação. 2, você tenta aplicar tudo que eu falei nesse vídeo sozinho. E olha que eu investi mais de 12 anos e alguns milhares de reais para aprender tudo isso, hein? E eu definitivamente acredito que você não queira investir tanto tempo assim. Ou você pode decidir vir comigo e fazer desse ano um ano histórico na sua vida. Agora é com você. É só clicar nesse botão aqui embaixo, fazer sua inscrição, que em no máximo 24 horas eu te mando por e-mail login e senha de acesso à nossa área exclusiva de alunos. Ah, e assim que você entrar, lá no módulo 0 tem meu número, tá? Já me manda um WhatsApp pra gente começar a ter contato. E não esquece de uma coisa, são suas escolhas do presente que causarão transformações extraordinárias na sua vida no futuro. Um forte abraço.